Diz o versículo 1: portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Quem? Quem é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão? Ele quer dizer, José Luiz não é. José Luiz não é. Cristo Jesus é o verdadeiro apóstolo. É o que diz aqui, sim ou não? Quem é o apóstolo de sua profissão? Cristo Jesus. Depois, no versículo 2 está escrito: o qual é fiel. O qual é fiel àquele que o ordenou, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Por que ele coloca Moisés aqui? Observe que Moisés representava antigo pacto. Não é mesmo? Então, no novo pacto, o sumo sacerdote, depois que morreu e ressuscitou, é Jesus Cristo. Então ele diz: veja em que Moisés foi fiel. Olhe para o versículo 5 e veja se em meia hora eu vou descobrir isso, e então você estuda todos os versículos lá. Ele diz no versículo 5: e Moisés, de fato, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho do que ia acontecer o quê? Do que ia para o quê? Ou seja, Moisés foi fiel naquilo que ia acontecer o quê? Ele não foi fiel em guardar a lei, porque ele matou. Ele se casou 2 vezes. Ele teve uma esposa cuxita depois de ter sido marido da filha de Jetro. Quero dizer, sim, a filha de Jetro. Lhe deu ira, jogou no chão as tábuas da lei e as quebrou. Agora ele foi fiel. Ele foi fiel no que deveria ser dito. Diga isso, no que deveria ser dito. E quando Moisés falava, quem era que realmente falava? Deus. Ele ouviu uma voz como um trovão. Não foi? Ele disse que ouviu uma voz. E então Deus o levou para o monte sozinho, e lá lhe deu os mandamentos e falava com ele, com Moisés. Então Moisés estava falando com quem? Com o povo. E então Deus disse: veja, Moisés, eu digo, eu sou aquele que fala. Deus disse, aquele que fala sou eu, mas Moisés será Deus para vocês. Ele não é Deus, mas será como Deus para vocês, porque o que eu falo, Moisés, o que? Ele repete, ele foi fiel para dizer o que deveria ser dito, certo? Estamos entendendo? Até agora não dissemos nada profundo, foi bem simples, certo? Então observe que é tudo da mesma forma. Diga-me uma coisa, depois que Jesus Cristo morreu, o que aconteceu com o corpo ressuscitado? Subiu para onde? Subiu ao paraíso? Então, ao subir ao paraíso, você já ouviu Jesus ensinando em algum prédio, sinagoga ou igreja? Agora, quando ele estava na carne, ele ensinou na sinagoga, sim ou não? Agora, depois que ele ressuscitou, ele continuou a falando? Não. E você sabe o que acontece? Isso no Antigo Testamento. Ele falava por meio de Moisés. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Ele não muda dessa forma. Deus não vem falar com ninguém. Ele usa homens. Então, observe o que está escrito. Vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 25. Vamos para o versículo. Capítulo 12. Estávamos no 3º. Capítulo 12, versículo 25. Estamos todos? Diz: vede que não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram o que os admoestava na terra, onde estão? E quem foi aquele que os admoestou na terra? Moisés. E os que lhe desobedeceram escaparam? Não escaparam? É por isso que ele diz: vejam agora neste pacto, vejam se vocês não rejeitam aquele que fala, pois se aqueles que rejeitaram aquele que os advertiu na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que adverte. De onde?